Continuem nos acompanhando, porque agora a gente vai chamar para essa conversa o analista de mercado Marcos Araújo, para a gente entender ainda mais os impactos disso tudo para o mercado de grãos, mas principalmente para o entendimento desse quadro global de oferta e demanda, que acho que é o que está mais preocupando os mercados por conta justamente dessa influência forte do macro. A partir do momento que a gente tem essa influência agressiva da macroeconomia, do mercado financeiro, a gente vê um desmonte de posições, né, pelos fundos investidores, pelos especuladores, entre as commodities agrícolas. A gente pressiona o preço e as cotações, ao cair, será que elas vão atrair demanda? Será que vão desequilibrar ainda mais a relação de oferta e demanda? São essas dúvidas que a gente quer entender e tirar com o Marcos. Acho que ele já está conosco, certo? Marcos Araújo, meu amigo, bom dia para você. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer ter você conosco depois do seu colega já ter estado aqui com a gente para trazer informações tão importantes do mercado de energias. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. De fato, né, Marcos? A gente tem um momento bastante delicado para tratar, por isso eu vou chamar para essa conversa o Guilherme Dorigatti, um dos nossos editores aqui também no Notícias Agrícolas, especialista no mercado de milho. O Guilherme já está com a gente, certo? Não, ainda não, mas a gente vai tocando por aqui, Marcos. Marcos, primeiro queria entender de você, tá te preocupando essa intensificação desses temores todos na macroeconomia, no mercado financeiro e da forma que isso pesa sobre as commodities agrícolas? Certamente, Carla. Na sexta-feira passada, nós conversamos numa entrevista escrita que você comentou, até eu alertei sobre essa possibilidade dessas questões macroeconômicas para que você tenha um controle inflacionário, causa-se uma recessão econômica a fim de diminuir a demanda. Isso é muito preocupante. Por exemplo, você vê esse resultado disso daí no algodão, nesse momento que faz uma elevação de juros, um movimento inflacionário a nível mundial. Isso não é do Brasil. O Brasil está, pelo contrário, as medidas econômicas que nós tivemos aqui, o Brasil tem uma vantagem competitiva nesse momento, mas aí nós não somos uma ilha, temos essa influência externa que, como exportadores, nós precisamos de demanda para ter uma continuidade. E aí você vê toda essa redução, esse impacto negativo na demanda. Bom, Marcos, agora sim o Guilherme já está conosco, vou chamar ele para essa conversa, para a gente buscar entender, portanto. Guilherme Dorigatti, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, já estamos aqui com o grande Marcos Araújo. Queria já passar a bola para ti, o Marcos trouxe essa preocupação geral, né, esse quadro mais amplo, e eu queria agora saber quais são os seus questionamentos, o que a gente precisa entender com o Marcos Araújo sobre esses mercados. Bom dia, Carla. Bom dia, Marcos. É um prazer estar participando dessa edição especial do Bom Dia Agro. Eu queria saber do Marcos o seguinte: a gente tem, né, esse cenário econômico pesando para baixo. O Dumas Damas conversou, já mostrou para a gente esse cenário, o próprio Marcos já introduziu essa situação. Mas, do outro lado, a gente tem alguns fatores positivos no mercado dos grãos, né? Essa relação de oferta e demanda, problemas com a safra nos Estados Unidos, na Europa. Eu queria que o Marcos contasse para a gente até em que ponto esse cenário econômico passa a pesar mais do que esses outros itens altistas. Bom, nesse momento agora, eu acredito que o mercado, as questões macroeconômicas pesam dentro da balança de forças, pesam mais negativamente nesse momento. Nós temos que lembrar também, nós estamos em plena boca de safra do hemisfério norte, colheita nos Estados Unidos, vai iniciar a colheita na região do Mar Negro, Ucrânia, Rússia, logo mais também teremos a colheita na China. São importantes players, grandes produtores de grãos a nível mundial. Isso tudo de curto prazo gera uma pressão negativa, uma grande concorrência no mercado internacional. Nesse momento, nós temos o milho da Ucrânia, custo e frete norte da África, Ásia, nos principais destinos, ao redor de $25 por tonelada, mais barato que o milho brasileiro. Porém, então nós temos agora essa colheita, que de certa forma atende a demanda de curto prazo. O problema vai ser para a temporada 2023. Qual vai ser a garantia de mercado, a garantia financeira que o mercado vai dar para que os produtores do hemisfério norte tenham capacidade de investimento para a próxima temporada? Diante da disparada do custo de energia, nós temos também essa possibilidade inerente da não continuidade do corredor de exportação
do Mar Negro, da Ucrânia, a partir de meados, aí, na segunda quinzena de novembro, na verdade. Isso tudo pode estancar a produção da Ucrânia, comprimir os preços locais, consequentemente inibir a capacidade de investimento do produtor ucraniano para a próxima temporada. Aí, a questão de segurança alimentar vai bater na porta dos consumidores com muita força em 2023. E aí, Marcos, trazendo essa discussão para o produtor brasileiro que está realizando o seu plantio de milho, de soja, verão nesse momento, o que ele precisa ficar atento? Como é que esse cenário global que a gente comentou impacta nas decisões do produtor que está fazendo o seu plantio aqui no Brasil? O produtor está muito focado na atenção do plantio, como você disse agora. Ele teria que estar olhando, por exemplo, em várias regiões do Brasil, você tem uma pressão agora, de pressão negativa nos preços do milho, principalmente, em relação aos preços na B3. Para quem está capitalizado, tem condições de armazenamento desse milho, deveria, portanto, manter o milho armazenado e entrar fazendo o seu hedge, vendendo o contrato futuro de milho, por exemplo, o vencimento março na B3 a R$ 96,00 ou maio, e carregar esse estoque. Muitos produtores também estão aguardando a virada do calendário comercial por questões tributárias para poder comercializar. Portanto, tem que ter dinheiro para ganhar dinheiro. E aí o produtor saber fazer o hedge e gerenciar o seu resultado. Mercado físico e bolsa, isso contabilizar os dois resultados para a apuração do preço final. Portanto, a operação custo e carrego nesse momento, contra o vencimento março e maio da B3, para quem tem milho armazenado faz todo sentido. E aí, Marcos, tem um outro fator também, né? Até esse cenário de incerteza na economia joga o dólar para cima aqui no Brasil. Isso também pode dar uma relação interessante para o produtor brasileiro? Não só a nível Brasil, você tem uma valorização do dólar frente a várias moedas no mundo. A gente até brinca hoje no nosso áudio que o dólar hoje é o rei. Então você pega hoje uma valorização do dólar, o enfraquecimento do yuan, por exemplo, a moeda chinesa, tem tem diminuído drasticamente o ritmo de comercialização de importação de soja na China nesses últimos dias. Portanto, uma valorização do dólar favorece o produtor brasileiro que tem maiores preços em reais, porém, na contramão disso, Guilherme, nós temos uma pressão negativa sobre Chicago na cotação internacional em dólares. Então, Marcos, para esse produtor brasileiro, é um momento de apreensão, de ficar atento a essas movimentações, mas podem ter boas oportunidades no caminho dele. Nós somos muito otimistas. Quando você olha o quadro de oferta e demanda brasileira de milho, você tem uma expectativa de produção do milho verão, nos nossos números, ao redor de 29 milhões de toneladas de milho nessa temporada. Nós temos aí no radar essa possibilidade do Laninha, que afeta drasticamente a região sul do Brasil. Grande região produtora do milho verão. Portanto, quando você pega os números no Brasil de oferta e demanda de milho de fevereiro a abril do ano que vem, nós devemos ter estoques muito apertados e isso daí se traduz numa expectativa de preços elevados. E, Marcos, é interessante que a gente vai ter que olhar para tudo isso já contabilizando, inclusive, a safra 2023-24 dos americanos, porque essa movimentação dos preços, eu imagino que já está na cabeça do produtor lá nos Estados Unidos, para, inclusive, ele começar a definir a área dele para a próxima safra? Exatamente. Normalmente, o produtor americano vai estar de olho nisso daí entre dezembro e janeiro, apurando seus custos de produção para tomar a decisão do que ele vai plantar. Hoje, quando você olha o preço futuro em Chicago para 2023, o milho dezembro e a soja novembro, é mais favorável para o produtor americano plantar milho do que soja. E, Marcos, uma outra questão que eu queria saber de ti, essa questão que também você pontuou na sua última participação aqui no NA, que é a questão dos mercados substitutos. A gente também está com problemas e estoques ajustados ou uma oferta comprometida no trigo, no arroz, e esses mercados também são estratégicos ali para a segurança alimentar e para o reequilíbrio das relações de oferta e demanda, não? Certamente. Quando a gente vive na questão do agronegócio, é muito importante nós acompanharmos esses produtos substitutos. E lembrando, né, o milho é o cereal, é o grão mais produzido a nível mundial. O milho, ele é fonte de energia nas rações animais, que concorre com o trigo, com o sorgo, o cevado, o arroz também, e o trigo e o milho hoje é um importante produtor de etanol a nível mundial, Estados Unidos e Brasil. Portanto, essa questão dessas quebras de safra desses produtos substitutos causa muita preocupação a nível global. Portanto, você vê hoje essa pressão inflacionária muito preocupante a nível mundial
que vários governos ao redor do mundo estão forçando essa crise econômica para que nós tenhamos essa menor pressão inflacionária nos alimentos. Então, é uma preocupação hoje muito, muito no mercado isso daí. E para o ano que vem, eu volto a repetir, para o ano que vem, a questão da segurança alimentar, se tivermos aí uma escalada dos conflitos lá na Ucrânia, Rússia, né, eu acho que não vai partir para uma questão nuclear, não acredito que os Estados Unidos vão retaliar a Rússia nesse sentido. Então, se isso tudo aumentando, só intensifica o problema da agricultura mundial. Sem contar que está tendo agora a possibilidade dos russos convocarem os agricultores para o exército, a exemplo do que ocorreu lá atrás na União Soviética. Isso é uma tragédia, porque daí cai drasticamente a produção agrícola, piorando, barbaridade. E a Rússia está aí, um importante, entre os maiores, né, o maior exportador mundial de trigo. Ou seja, Marcos, a gente vai levar safras e safras ainda para restabelecer novamente todo o cenário de produção global de alimentos, portanto, e até lá a gente ainda vai ver essa montanha-russa nos preços e essa reorganização desse comércio entre compradores e vendedores. Certamente, a volatilidade aí está muito grande, tende a aumentar. Você tem olha a volatilidade do algodão, por exemplo, o próprio boi gordo na B3, o indicador exalta uma volatilidade de quase 50% ao ano, uma coisa insana, e fica imprevisível o preço. Então, essa volatilidade é muito... quanto maior a volatilidade, maior a imprevisibilidade dos preços. Portanto, o produtor rural, mais do que ninguém, tem que avaliar o pilar-chefe dele, que é o lucro. Custo de produção, preço de venda e produtividade. Dentro da produtividade, avaliar seus riscos climáticos. E aí, através do preço de venda, existem as ferramentas para você proteger o preço. O que não dá é para o produtor rural comprar o ticket do cinema, ficar assistindo ao mercado, especulando, sem fazer uma gestão da atividade. E hoje, produtor e produtora rural tem que ter esse conhecimento disso daí. Acesso a essas ferramentas e gestão de preço. Por exemplo, o Guilherme, que acompanha o mercado do milho, você vai ver aí, nesse momento, essa derrocada que nós tivemos no preço de etanol aqui no Brasil. Exato. Trouxe para o território negativo a margem das indústrias de etanol de milho aqui no Brasil, o que é preocupante, já que o etanol de milho é o terceiro maior segmento consumidor de milho no Brasil. Em primeiro lugar, a avicultura, segundo, a suinocultura, e em terceiro, o etanol de milho. Então, você pega alguns setores no Brasil que estão sangrando. Por exemplo, suinocultura continua ainda muito delicada a situação do suinocultor e agora também a situação do pessoal de etanol de milho. Ou seja, Marcos, a gente precisa entender também que o efeito vai ser dominó, né? A gente não vai ficar restrito aos grãos, ou aos cereais, ou às carnes, ou ao café, ou ao açúcar. A gente vai sentir esse impacto generalizado e esse restabelecimento, portanto, vai ser longo para todas essas commodities agrícolas. Eu diria que sim, mas o mais importante, na minha avaliação, não sou dono da verdade, eu acredito que a equação do mercado vai trabalhar em favor dos produtores, em favor do agronegócio. Independente do custo de produção ou preço de venda, essa combinação custo-produção, preço de venda, vai ter que ser favorável, economicamente viável para a produção agrícola, porque se assim não for, e os preços ficarem comprimidos aqui para o Brasil, ou essa viabilidade se der através de uma valorização dos prêmios, que nós chamamos de bases, o mercado tem que trabalhar para que o produtor rural brasileiro tenha lucro, para que, no mínimo, mantenha a nossa produção, e com esse viés de alta, porque se o Brasil, porventura, tiver uma frustração de safra e inviabilizar nossa produção, aí é uma crise econômica mundial, eu diria, sem precedentes, do ponto de vista de segurança alimentar. Muito sério. Guilherme, tá com a gente ainda, né? Tô por aqui, cara. Maravilha. Bom, quero agradecer muito ao Marcos e também a você, Gui, por estar conosco hoje para a gente trazer essas diferentes perspectivas. Fizemos uma análise aí, tentamos trazer, né, o máximo de informações possível durante essa edição do Bom Dia Agro. Marcos, sempre um prazer ter você com a gente, viu? Muito obrigada. Da mesma forma. Um abraço a todos vocês aí. Guilherme. Obrigado, Marcos. Muito bom ouvir você e ter esse panorama do que está influenciando o mercado e principalmente o que pode acontecer daqui para frente. A gente conta sempre com a sua participação. É uma honra. Muito obrigado.
A vocês dois, muito obrigada. Boa quarta-feira para vocês. Guilherme, já me junto a ti lá na redação e a gente continua. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado. Até a próxima.